Louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Pode sentar, queridos, pode sentar. Nem preciso falar que é mas um grande privilégio mesmo poder estar hoje à noite com cada um de vocês aqui. O dia foi longo, o final de semana foi tremendo. Quantos estiveram conosco na conferência Freedom essa semana inteira, desde quinta-feira? Vou dizer para você, pastor Rogério fez um trabalho incrível preparando tudo isso. A gente sabe que é cansativo, mas você que veio foi tocado pelo Espírito Santo, e com certeza Deus tem algo ainda maior para derramar sobre a igreja, amém? Hoje à noite o Senhor me deu uma mensagem para compartilhar com vocês, e o tema é forjados para um propósito. Pode repetir isso comigo? Forjados para um propósito. Aí quero perguntar para você, quantos de vocês acreditam que Deus tem um propósito para você? Eu sei que muitos de vocês têm recebido palavras proféticas. Deus tem apontado coisas, tem dado visões, principalmente nesses últimos dias desse mês. Deus tem falado com o seu povo. Nós estamos vivendo num tempo muito profético. Esse mês de setembro é um mês tão especial. Peculiarmente é um mês muito especial. Está acontecendo uma virada de década nesse mês de setembro. Uma virada de década. Começou isso em 2009, nós estamos em 2019, e ao entrarmos em 2020, nós estaremos entrando para uma nova década. O que o Senhor vai estar fazendo com vocês nos próximos meses é simplesmente alinhando, posicionando, dando visão, porque você vai viver com aquilo que Ele vai liberar sobre você agora, pelos próximos 10 anos. Então, se você tem uma visão em Deus, aprofunde-se nessa visão. Malaquias capítulo 2, versículo 2 e 3 fala assim: escreve a visão de maneira clara, para que até aquele que passe correndo consiga decifrar a visão. Deus está dizendo para o seu povo: escreva a visão, seja claro, seja prático, seja específico, porque Ele está vindo com a provisão para que você viva pelos próximos 10 anos, carregando a unção e a graça que Ele vai derramar nesses dias. Não sou eu que estou falando, isso é o próprio Espírito Santo falando nesses dias. Então se prepare, igreja, alinhe sua visão, porque Deus está fazendo algo muito grande, amém? Glória a Deus. Eu sei que você é uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito. Então eu peço a você, não fique constrangido em dizer amém, glória a Deus, em bater palma, em participar. E na verdade eu fico até mais confortável, porque eu acredito que você esteja correspondendo, esteja junto comigo. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 15. Nós vamos ler 2 versículos. Eu estarei usando esse tema, forjados para um propósito, por uma razão muito prática. Porque o Senhor Jesus está de fato nos ensinando o caminho de sermos forjados para aquilo que Ele preparou para nós. E eu estarei usando um personagem, geralmente eu gosto de falar de 2, que é Paulo, que é um cara que eu sou apaixonado, e Davi. Estudei muitos anos sobre Davi e continuo aprendendo coisas sobre ele. E hoje eu tirei uma pequena lição sobre a vida desse homem, e acredito que vai ser de um ganho incrível para você. Você que veio faminto essa semana, você vai sair daqui hoje alimentado para a semana inteira. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nós vamos ficar com esses 2 versículos, e depois eu leio mais um para embasar toda a palavra. Mas segurando nesses primeiros 2 versículos, eu gostaria de trazer um outro personagem, para que a gente entenda a balança e o equilíbrio daquilo que Deus deseja gerar nos seus filhos, e aquilo que Deus está hoje expressamente dizendo: isso eu não aprovo. Então nós vamos começar com a reprovação, que é o caso desse homem chamado Saul. Saul começou bem a sua trajetória, era um menino nobre com relação ao seu coração.
ele tinha princípios e tinha valores. O único problema é que ao longo dos anos, Saul foi sendo aclamado pelo povo. E aos poucos ele foi esquecendo de onde vinha o favor dele. Aos poucos ele foi se esquecendo de onde vinha a graça que estava sobre ele. E ele começa a se ensoberbecer, porque ele assume em alguns momentos nas escrituras, ele assume o lugar do sacerdote e ele passa por cima de algumas ordens de Deus. Então o que nós acabamos de ler, na verdade é uma conversa entre Deus e Samuel, falando acerca do rei. É importante que a gente entenda que esse rei, ele foi a resposta de Deus à necessidade do povo. O povo pedia um rei porque o povo simplesmente estava dizendo: queremos ser iguais às outras nações. E Deus é um Deus que atende o clamor. Chega um momento que o povo pede, e Deus fala: então toma. Só que Deus não deu como um castigo. De fato, Deus procurou o melhor dentre aquele povo e levantou. A grande questão é que a resposta de Deus a uma necessidade nem sempre vai ser a resposta ideal. A resposta à necessidade do povo é para um momento, mas a resposta que Deus deseja dar a um povo, ela tem a ver com um processo, porque ela está conectada com o plano eterno de Deus. O povo não soube esperar, então eles começam a clamar por algo natural, e Deus levanta Saul. Nesse processo que Deus levanta Saul, que não era a melhor opção no momento do coração de Deus, mas foi a escolha do povo. Saul se desempenha nos primeiros anos do seu reinado muito bem. Mas em 3 momentos específicos, esse homem, ele comete alguns desvios, que foram desvios de desobediência. Quando a gente lê a conversa, o diálogo entre Deus e Samuel, Samuel era o profeta que Deus levantou para ungir a Saul como rei. Então Samuel sabia o que Deus tinha falado, e Samuel entendia o processo da unção. A unção era algo muito importante. No entanto, Saul desobedeceu a Deus. A última vez que Saul desobedeceu a Deus foi com relação a uma ordem baseada numa promessa que Deus tinha feito lá atrás, quando o povo estava sendo liberto do Egito. Saul, como rei, tinha a obrigação de defender o povo e de cumprir os propósitos de Deus. E nesse momento Deus tinha falado para ele matar ou destruir um determinado povo. E Saul simplesmente não fez exatamente como Deus pediu. E o fato de não fazer exatamente caracteriza em desobediência. Então Deus começa a conversar com o profeta e diz assim: Samuel, eu não estou interessado em sacrifícios, o que eu quero é obediência. Daqui nós já vemos que o que Deus rejeitou em Saul foi a atitude de desobediência. Desobediência pode ser um mecanismo ou a porta que retira o favor de Deus de sobre você. Deixa eu tentar explicar melhor para ti. Saul tinha o reinado, tinha o trono, tinha a coroa, ele tinha o cetro, ele tinha autoridade sobre o povo. Essa autoridade não vinha dele, essa autoridade veio de Deus. O mesmo Deus que libera a autoridade é o mesmo Deus que tira a autoridade. Nós não estamos falando que o Deus que dá o dom, ele tira o dom, ele não revoga o dom. A palavra diz que o dom é irrevogável. Mas o favor para fluir no dom, isso Deus pode tirar. E de repente, nesse processo de desobedecer, esse jovem ou esse homem perde o favor de Deus. Eu não sei se você sabe o que é favor. Favor é o seguinte: você chega num lugar e está tudo fechado, tudo trancado, nada acontece. Quando você tem o favor de Deus, você entra ali e todas as portas que estavam fechadas para você começam a se abrir diante de você. Você entra num lugar e tem um homem que está numa fila, e aquele homem está liberando algo. E 10 pessoas na sua frente falaram: cara, ele falou que não, ele falou que não, ele falou que não. As pessoas que caminham no favor, pode ter 100 na sua frente que recebeu não. Na sua vez, aquele homem que está disposto a dizer não, para você, ele dirá sim. Isso significa o favor de Deus sobre a vida de alguém. E Deus está dizendo que a única maneira de vivermos debaixo do favor é andando debaixo de obediência.
Então o exemplo negativo que nós temos de Saul, que embora para alguns seja muito drástico ouvir Deus dizer, eu nesse momento estou rejeitando a Saul. Deus não estava rejeitando a pessoa de Saul. Deus estava rejeitando a função que ele desempenhava. Deixa eu tentar explicar ainda melhor. Deus não vai rejeitar você porque o seu coração não está preparado, porque você não é perfeito ou porque você tem alguma debilidade. Deus não rejeita pessoas pelas debilidades, até porque Ele não se surpreende quando você erra. Ele não se surpreende quando você se desvia. E na verdade Ele conhece tudo sobre você antes mesmo de você praticar e antes mesmo de você fazer. Quando Deus olha para você, Deus olha com compaixão, misericórdia, acima de tudo, o amor de Deus por você é imenso. Então Ele não vai te julgar necessariamente, retirou algo de você porque você não é perfeito, porque Ele sabe que você não é perfeito. Quando Deus olha para você, Ele olha com compaixão, com misericórdia, com graça e com favor. Porque por trás dos seus defeitos, por trás das suas mazelas, dos seus problemas, existe um coração que é alvo do amor eterno de Deus. E você é amado por Ele. Você é amado por Ele. Ele enxerga você onde você estiver. A grande questão aqui é a obstinação do coração desse homem. A Bíblia também diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é pedido, requerido. Quando nós estamos na posição de liderança, ou quando nós temos uma posição de influência, precisamos ter cuidado sobre o que a gente pede. Às vezes a gente quer e a gente não dá conta. E Deus está dizendo, eu não estou preocupado com o quanto você faz. O que eu quero é obediência acima de tudo. Em outras palavras, não é o tanto que você trabalha, mas é o tanto que você obedece. Não é o tanto que você faz, mas é o tanto que você corresponde. Se Deus está te mandando, está te pedindo para você fazer muito, e você está fazendo pouco, você está sendo desobediente. Mas se Deus está te mandando fazer pouco, e você está fazendo muito, você está sendo desobediente. O grande ponto aqui é alinhar os nossos ouvidos com o coração de Deus. Porque a única maneira de fluirmos no favor de Deus é andarmos em obediência àquilo que Ele tem nos pedido. Amém? Olha que interessante, porque muitos de vocês têm um sonho, têm um projeto, têm uma palavra, têm um propósito. E Deus está querendo gerar e forjar você num determinado processo para que você desfrute desse propósito, ou para que você alcance esse propósito. A maioria de nós não sabemos qual é o propósito de Deus para nós, 95%. Então a gente fica buscando, Senhor, o que é, quando que vai acontecer, como que o Senhor vai fazer. Você sabe que você tem uma promessa, você sabe que você tem um sonho, e Deus está dizendo, não se preocupe com o que é o propósito para a sua vida, apenas seja fiel hoje no que eu já coloquei sobre as suas mãos. Nós temos um problema muito sério, nós somos pessoas que vivemos ou totalmente no passado ou totalmente no futuro. E desvalorizamos muitas vezes o momento em que a gente está vivendo. A gente se apega a muitas coisas que já passaram e ficamos amarrados ali atrás. Ou então a gente corre e fica o tempo todo sonhando, Deus disse, Deus falou, e a gente esquece de construir hoje. A eternidade não tem a ver com ontem, a eternidade não tem a ver com amanhã, o ontem não pertence a você, nem o futuro pertence a você, mas o hoje é agora que nós somos forjados, é aqui que a gente decide, é aqui que a gente experimenta, é aqui que a gente recebe, é aqui que a gente obedece. Deus está dizendo para nós, o que eu quero de você é que você olhe para onde você está hoje e avalie a sua vida hoje, no lugar em que você está. Seja fiel com o que eu coloquei nas suas mãos hoje. Você não precisa se questionar sobre o que é o seu propósito. Basicamente, o seu propósito é adorar a Deus e se relacionar com Ele. E torná-lo conhecido a outras pessoas. E quanto mais você ama a Deus, mais você ama pessoas. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você se relaciona com pessoas. Esse é o grande processo dinâmico de Deus em nos colocar no nosso propósito. Alguns acham que o propósito de Deus é colocar a gente para reinar sobre pessoas. Mas Deus não está interessado em colocar você sobre pessoas. Deus está interessado em colocar você com pessoas, para servir pessoas, para ajudar pessoas, para transformar pessoas e para restaurar pessoas. Pessoas com pessoas se munem de força e energia, e você não tem noção do quanto é benéfico viver no corpo e caminhar em comunhão.
Saul se tornou o cara independente. E por isso ele hoje está sendo usado como exemplo negativo. A independência gera desobediência. Porque quem não tem alguém para puxar a orelha, anda sozinho de qualquer jeito. A independência gera algo que o Senhor nos aponta aqui: rebelião. E rebelião é similar ao pecado de feitiçaria. Feitiçaria são as alianças que a gente faz com deuses estranhos e pagãos que não são o nosso Deus. E é por isso que é tão abominável desobedecer a Deus. E é por isso que a desobediência suga o favor de Deus de sobre você. Então às vezes você está fluindo em algo e você se move em desobediência, e de repente você continua fazendo a mesma coisa, mas já não flui mais a unção. As coisas já não acontecem como aconteciam antes. Parece que o céu ficou de bronze. O que está acontecendo? É que nós precisamos voltar à simplicidade de caminhar na obediência aos primórdios daquilo que Deus um dia nos orientou. Deus não está interessado em trazer novidade, porque não existe novidade para Deus. Deus quer sim nos renovar dia após dia, mas Ele está dizendo: nunca se esqueça do caminho original, dos valores que um dia Ele colocou sobre nós. E a lição de ser forjados para um propósito é justamente voltar à nossa essência. É justamente voltar àquele lugar onde a gente relembra como vivíamos, como éramos filhos, o que Deus fazia conosco, o que a gente falava com Ele na intimidade. Então, o processo de nos forjar é nos tornar sensíveis novamente à voz de Deus para obedecer ao Senhor. Porque a obediência nos livra da morte, a obediência nos livra da destruição, a obediência nos livra do divórcio, a obediência nos livra da crise financeira, a obediência vai nos livrar da depressão, a obediência vai nos livrar de muitos perigos na vida, porque Deus sempre dará favor àqueles que se movem em obediência. A minha pergunta para você hoje é: o que Deus tem te pedido hoje? Algumas pessoas precisam ser apenas mãe em casa, cuidando dos filhos. E a sua cabeça fica cheia de condenação, dizendo: meu Deus, nós estamos no século 21, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. Deixa eu te explicar uma coisa, querida. Não é que você não deva trabalhar, mas se Deus está te mandando ficar em casa com os teus filhos, Ele é o teu chefe, Ele vai bancar você em casa com os teus filhos. Não vai te faltar recurso enquanto você obedecer ao Senhor. Não vai te faltar unção e não vai te faltar favor. E se nós queremos agradar ao Senhor, precisamos entender: a obediência é a chave da verdadeira adoração ao Pai. Posso ouvir um amém? Aleluia. Seguindo, nós vemos no versículo 1 do capítulo 16. Abre comigo, Samuel 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando você terá pena de Saul, havendo-o eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Vamos tentar entender os princípios, para então a gente chegar no processo de sermos forjados. Os princípios que o Senhor deseja nos ensinar aqui são simples, básicos, mas são extremamente necessários para a vida cristã no reino de Deus. Então preste atenção comigo. O Senhor está dizendo para ele: não tenha mais pena de Saul, deixa eu lidar com Saul. Saul não estava sendo enviado para o inferno, Saul estava sendo retirado da sua função. Isso acontece quando você está no mercado de trabalho e você é desobediente às regras, ao regimento interno. Pode ser que você seja remanejado. Não é o diabo, não é porque você está sendo perseguido, é porque você não se empenhou naquilo que você precisava se empenhar, e muitas vezes você vai ser precisado colocar de canto. Não é a sua identidade que está sendo trocada, é a sua função. Talvez é um processo de você se descobrir onde você se encaixa, ou então é um processo de Deus tratar no seu coração que você precisa se submeter a alguém, saber ouvir conselhos e ser maleável, coisa que Saul não era.
Então havia aqui esse profeta que ainda estava contendendo com Deus, dizendo: Senhor, ou falando com Deus: Senhor, Saul é o cara ainda, Pai, tenha misericórdia. E o Senhor falou: até quando você terá pena de Saul? E nós precisamos talvez refrescar a nossa memória. Deus nunca é mau, Deus nunca é injusto, Deus nunca peca. Então vamos deixar Deus tratar conosco da maneira que Ele quer tratar. Alguns de nós temos a índole de Saul, mesmo sabendo que estamos errados, continuamos forçando a barra. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste a quem? Aos soberbos. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor hoje está nos conduzindo ao caminho de entender. Esse processo de ser forjado, na verdade tem a ver com transformar o nosso coração. É do coração que flui as saídas de morte. Jeremias disse: maldito e enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Às vezes a gente se move pelo coração, pelas emoções, pela nossa alma, na expectativa de estar fazendo a melhor coisa do mundo, e o Senhor está dizendo: calma, porque eu não estou pedindo isso de você. Deus não é responsável por aquilo que Ele não pede, mas Deus sempre vai suprir toda coisa que Ele pede de você. Isso é, para toda visão sempre vai haver a provisão sobrenatural de Deus. O segredo aqui é: Senhor, revela o que o Senhor quer, porque eu quero mergulhar na tua visão. O que é que o Senhor tem para mim? Aleluia. O outro princípio que a gente encontra aqui dentro desse texto é que o Senhor diz assim: enche um chifre e vai até a casa de Jessé, porque lá eu me provi de um rei. E o princípio básico que muitos de nós temos rejeitado hoje é o princípio de paternidade. E eu não gostaria que a gente mal interpretasse isso, como se eu estivesse dizendo que você é obrigado a partir de agora a dizer: pai Cleiton, cara, ele tem dois filhos, pastor? Ele tem 2 filhos. Imagina só toda a igreja chamar o cara de pai, uma hora a cabeça dele vai ficar séria. E daqui a pouco você vai identificar ele tanto como pai, que vai trazer as contas do cartão de crédito para ele. Ele não vai dar conta. Até porque não é eu falar ou chamar alguém de pai que o meu coração está entregue a ele ou submisso como filho. Muitos falam com a boca, mas apunhalam pelas costas. Então não é o tanto que eu falo, mas é o tanto que eu correspondo, é o tanto que eu obedeço. Deus quer obediência. Deus não está querendo sacrifício de tolo. Deus não está querendo que a gente faça um monte de coisa por fazer. Ele está dizendo: será que você consegue ser obediente? Porque essa é a maneira que eu posso liberar sobre você toda a bênção e toda a provisão que você precisa. E aí o princípio aqui fala sobre paternidade. Deus não disse: vai lá no deserto e lá você vai encontrar um jovem maravilhoso. Deus falou: vai na casa de Jessé, porque na casa de Jessé eu me provi de um rei. Deus está dizendo que quando Ele for procurar você, para liberar sobre você profeticamente o seu propósito, o seu destino, Ele quer exatamente saber onde é a sua casa e quem é o seu pai. Aonde você mora e como você se relaciona com a sua figura paterna. Talvez a gente não entenda muito isso, mas para Deus é importante que nós tenhamos raízes. Pessoas que não têm raízes, elas pulam de galho em galho, igual macaco. Sabia que tem crente macaco? Hoje ele está aqui, depois ele está ali com um cacho de banana, fazendo o que for, isso é, fazendo estripulinha. Muito obrigado, querido, vocês são tão generosos, tão queridos. Eu devo estar dando tanto prejuízo para vocês de lenço. Eu já falei, liga o Polo Norte aqui que resolve isso, hein? E o interessante é, a nossa geração, ela não entende isso, ela luta contra a paternidade. Enquanto Deus está nos ensinando um princípio poderosíssimo. Deus não fará nada na sua vida se você não estiver debaixo de paternidade, porque Deus é Deus de princípios. Deus não pode quebrar princípios, Deus age por princípios. Se Ele quebra princípios, Ele compromete a própria palavra dEle. Então Deus não pega atalho, Deus não busca você de madrugada dizendo: teu pastor não sabe, a tua liderança não sabe, tua paternidade não sabe, mas eu estou revelando a você, vai dar tudo certo. Deus conecta você com pessoas.
E são essas pessoas que têm figura de autoridade sobre a sua vida, que vão liberar o destino de Deus para você. Deus é Deus de princípios. Fale comigo, Deus é Deus de princípios. Meus irmãos, Ele não rompe princípios. Talvez a nossa geração, por não ter sido criado dessa maneira, a nossa geração, ela quebra algumas regras, porque elas consideram que regras é coisa ruim. Regras não é ruim. Regra é algo bom, regra nos livra de morrer, regras nos orienta para caminhar no caminho correto. E alguns dizem, não, mas eu não gosto de lugares com regra, por isso que eu saí da igreja. Porque começou a colocar muita regra. Imagina só se não tem regra, a gente faz o que a gente quer, porque nem sempre o nosso coração, por mais bom intencionado que seja, estará correto. Então Deus estabelece liderança justamente para colocar ordem. E Deus, no seu reino, tem hierarquia. E a gente vê isso de Gênesis até Apocalipse. Alguns vão dizer, hierarquia é sistema. Não, não, não. Inferno é anarquia. Reino é ordem. Inferno é anarquia. Reino é ordem. Quem não consegue se submeter à ordem, e a hierarquia, certamente se perderá no processo. Certamente se contaminará. Por quê? Porque você pode estar ouvindo o seu coração e nem sempre o seu coração é Deus. Quando Deus fala com alguém, Ele não fala só com uma pessoa, Ele fala com um corpo. Então, para você saber se você está correto, submeta o que está vindo no seu coração ao conselho de outras pessoas, de outros homens, e de repente, se você ouve o conselho, você será feliz naquilo, porque Deus não está interessado em fazer alguém o detentor da verdade. Esse começou a ser o problema de Saul e por isso ele foi rejeitado. Deus está nos ensinando hoje, quando eu for liberar sobre você o seu destino, eu quero saber onde é a sua casa e quem é a sua paternidade. E aí Samuel prontamente pega o chifre de carneiro, enche de azeite e ele vai até... Rapaz, isso aqui às vezes eu estava puxando mais cedo. Parece aquela caixa de mágico, quanto mais você puxa, mais vem, não acaba nunca. Então ele vai até a casa de Jessé. E ao chegar na casa de Jessé, você imagina, eu vim aqui para uma missão especial. O Senhor me mandou ungir o próximo rei. Meu Deus do céu. Primeiro ter um profeta em casa já era algo maravilhoso, mas agora o cara veio para ungir alguém ao reinado. Jessé chama os filhos. Todos os filhos vêm, menos Davi. O grande ponto aqui é, por que Davi não tinha sido convidado? Se era uma reunião solene, tão importante, por que Davi não estava naquele lugar? Tem uma lição em tudo isso que a gente pode tirar hoje à noite, mas eu quero que você observe, o pai tinha um estereótipo de quem deveria ser usado, de quem deveria ser ungido. O próprio profeta tinha um estereótipo pré-determinado de quem deveria ser ungido. E Deus tinha um estereótipo no seu coração, baseado num julgamento justo e fiel, de quem não enxerga apenas a aparência, mas enxerga o coração. Às vezes nos preocupamos muito com a aparência, e achamos que a nossa aparência é a nossa chave para a próxima fase. Deus não está interessado em quantos diplomas você tem, de fato não. Se você tiver é bom, mas isso não determina nada. Deus não está interessado com relação à sua classe social. Não interessa a sua classe social, não interessa a sua idade, não interessa se você terminou o 2º grau ou não. O que Deus estava procurando na casa de Jessé era alguém que tivesse no coração o princípio da obediência. O pai naquele momento talvez não teve a visão correta daquilo, porque Davi naturalmente não tinha porte, não tinha idade para assumir. Mas o problema não é do pai ali, o problema não é do pai, porque isso é de nós. Às vezes a gente olha para o homem e a gente fala, cara, esse cara vai dar um líder, mas esse cara vai dar um pastorzaço da pega, esse aqui é o cara. Nem sempre. Às vezes a gente se decepciona. Daí o segredo de ouvirmos a Deus e andarmos segundo o que Deus está falando para fazermos. Em contrapartida, muitos membros, muitos filhos, muitos irmãos da casa, muitas vezes se revoltam contra os pais, a liderança,
Porque eles falam assim, eles não estão vendo o meu valor. Eles não estão vendo quem eu sou. Eles não conseguem ver o que Deus está fazendo comigo no secreto. Não é o seu papel se projetar ou dizer se você está pronto ou não. Porque Davi estava no campo e Davi só voltou quando o pai chamou. Isso é, todos os irmãos passaram e o profeta falou, eu achei que era aquele, mas não era. Tem mais algum? Tem um, mas eu não sei se ele... Traz ele, não tem problema. Agora imagina Davi chegando ali, se fosse algum de nós aqui, talvez 95% de nós diríamos, oh, que palhaçada é essa? O profeta vem aqui, vocês estão fazendo festa, não me chamaram, vocês estão loucos? No Amazonas fala assim, você é leso, o que vocês estão fazendo? Tem juízo não? Mas a Bíblia não fala sobre isso. Eu acredito que Davi chegou até espantado. O que está acontecendo? Está acontecendo aqui que alguém vai ser ungido a rei. Sério, quem de vocês? Não, nenhum de nós. E o profeta falou, é você que vai ser ungido a rei. Então imagina só, se a gente fica lutando contra a nossa paternidade ou a nossa liderança, dizendo, é o meu tempo, Deus já falou que sou eu, vocês estão cegos, a gente está tentando tomar o lugar de Deus. Se a sua liderança ou seu pastor ainda não enxergou que é o momento de você vir, quando for o momento, Deus vai tirar você do deserto e vai trazer você à frente. Não é você se projetando, não é quantos likes você tem no Facebook, não é quantos vídeos publicados você tem no Instagram, é quando Deus manda chamar você. Isso significa, Deus não vê aparência, Deus vê o coração. Ele está procurando princípios de obediência. Aleluia. Temos uma outra situação aqui bem interessante que acontece. Quando esse jovem entra, ele é ungido. Naquele momento ele recebe de Deus o que a gente chamou aqui hoje à noite de favor. E o favor de Deus veio sobre Davi de tal maneira que todos os irmãos ao redor dele perceberam, cara, Deus ungiu, o profeta não é louco, Deus mandou, então é o nosso irmão. O grande problema aqui é que Saul teve o problema de deixar o título subir na cabeça. A autoridade subiu na cabeça de Saul. Davi tinha um princípio, e o princípio da obediência nos ajuda a lidar com o poder. Vou explicar sobre isso. Quem tem esse princípio no coração bem estabelecido vai entender o que Jesus disse, que o servo nunca será maior do que o seu senhor. Ele está dizendo que o servo ou o discípulo nunca vai crescer? Não. Ele só está dizendo assim, ó, o discípulo pode ser maior, o discípulo pode ter mais unção, o discípulo pode exercer mais influência, pode ter mais habilidade, mas todas as vezes que ele se colocar diante da paternidade, ele vai entender. Pai, me dá a bênção, por favor. Pai, o que é que o Senhor acha sobre isso? Ô pai, hoje eu estava pensando, sabe por quê? Porque quem tem esse princípio no coração nunca vai quebrar esse valor primordial do reino. Você nunca será maior do que a sua paternidade, porque a sua paternidade sempre será um instrumento de Deus de liberar destino na sua vida. Não importa se ele sabe menos do que você, não importa se ele é mais limitado, o que importa é Deus usa princípios. A sua paternidade é canal de Deus para abençoar você e abençoar a sua geração. Posso ouvir um amém? Aleluia! Uma outra questão que eu encontro nessa grande história de Davi, é que depois daí Deus libera a palavra profética, fala um monte de coisa, diz quem ele é, revela a identidade dele e Deus se cala. Esse nosso Deus, às vezes ele é extremamente interessante, para não dizer peculiar demais. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas Deus já chegou comigo, já falou tantas coisas, e eu falei, agora vai, agora o negócio explode. E daqui a pouco Deus, onde estás? E parece que Deus some. E por que Deus não fala mais? Os irmãos não sabiam o que fazer mais, volta para o campo de batalha. O pai esperando o que é que vai acontecer, o profeta já foi, o pai falou, Davi, é o seguinte, o profeta não falou mais nada e as ovelhas estão precisando de gente lá, papai não pode ir. Aí começa o processo de ser forjado por Deus. Porque uma coisa é você cuidar de ovelhas sendo pastor de ovelhas. Outra coisa é você cuidar de ovelhas tendo sido recém-ordenado rei sobre toda uma nação.
exige muita nobreza e muita capacidade de continuar crendo e desenvolvendo princípios. Essa foi uma das provas básicas, mais chaves na vida de Davi. Será que você pode continuar sendo a mesma pessoa, com mais autoridade, mais unção e mais poder sobre a sua cabeça? Porque Deus não estava mais disposto a comprometer o plano dele sobre Israel, trazendo outros homens, como Saul, que foram respostas a uma necessidade. Deus estava dizendo: eu estou gerando respostas a um propósito, e não respostas à necessidade. Respostas à necessidade precisam ser repentinas. Respostas a um propósito precisa de tempo para ser preparado e lapidado. E quando se trata de tempo, Deus entende isso muito bem. O próprio Jesus viveu 30 anos sendo lapidado, moldado e ensinado pelo Espírito Santo. E ele só serviu 3 anos. O que significa 10% da vida que Jesus passou aprendendo, isso é, o dízimo, foi o que ele passou servindo. O que nos revela que Deus não está interessado em fazer você ser usado a sua vida inteira. O que Deus está querendo garantir é que você vai estar muito bem preparado e alicerçado para quando chegar o seu momento de cobrar o pênalti, você não vai mandar a bola para fora. Você vai acertar no ângulo onde você tem que acertar. É assim que Deus faz para preparar você para aquele momento da chuva de ouro, para aquele momento do gol de ouro. Não importa qual seja o propósito. Deus está dizendo: deixa eu tornar você preparado para o seu propósito. Não acelere e não atrase, aceita o processo, deixa eu gerar isso em você. Amém? Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Davi vai para o campo, e a Bíblia revela para nós que ali naquele campo, naquele deserto, cuidando de ovelhas, foi onde ele teve as maiores lições da vida dele. Imagina ele estar cuidando de ovelhas e de repente o Senhor começa a falar com ele dizendo: Davi, você já percebeu o quanto eu amo você? Claro, meu Senhor. O quanto eu cuido de você? Claro. Mas você percebe isso? Claro, Senhor. Davi, olha como você cuida das ovelhas. Quando elas estão com fome, quando elas estão com sede, onde que você as leva? Aí Davi falou: uau. Aí ele pegou o violãozinho dele, a harpa dele, e ele começou a dedilhar, e aí dali saiu um cântico: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Davi não teria tempo de fazer esse salmo se ele estivesse no meio do palácio. Ele precisava de um tempo específico para desenvolver intimidade. E é por isso que muitas vezes Deus não está interessado que a gente fique 100% ali. E algumas pessoas se frustram e entram em depressão porque elas acham que elas têm que brilhar. Não é você que tem que brilhar, é o nome do Senhor. Você é um cooperador dele, você tem a oportunidade de caminhar com ele. E é por isso que muitas vezes ele vai parar você sim. Às vezes Deus para uma igreja inteira para dizer: opa, vamos fazer o seguinte, que tal a gente pegar na mão e brincar de novo de roda? E vamos fazer aquelas cantigas de roda. Vamos voltar aos primórdios, vamos relembrar o que Deus fazia. Porque Deus não está interessado em tantas novidades como Ele está interessado em princípios. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo: eu quero levar você a esse ambiente de favor. Uma outra coisa que nós vemos aqui é quando Deus revela em Hebreus, que Ele diz assim: o próprio Jesus aprendeu obediência pelas coisas pelas quais sofreu. O sofrimento da vida, os momentos negativos da nossa vida são tão importantes quanto os momentos de afirmação e os momentos positivos. Na verdade, existe até uma pesquisa sobre isso. Nós somos mais desenvolvidos a partir do não do que a partir do sim. O não, ele simplesmente nos empurra no que a gente já está fazendo. O sim, ele nos empurra no que a gente já está fazendo. É só afirmação, não mexe conosco, só aprova. O não mexe com estruturas internas. Não é qualquer pessoa que consegue ouvir um não, baixar a cabeça e dizer: puxa vida, eu queria outra coisa, mas ainda assim se submeter. É importante entender que no processo de ser forjado, Deus precisará levantar pessoas que digam não para você. A Bíblia diz que todo filho que é recebido como filho por Deus, esse filho é disciplinado. E se você não recebe disciplina, então você não é filho, você é bastardo.
Nós estamos aqui como filhos para ser abençoados por Deus. Então é importante que você saiba que tem alguém que tem que puxar a tua orelha em algum momento. A minha pergunta é: não diz para mim que você tem uma casa e que você tem uma paternidade só porque você vem aqui aos domingos. Você vai ter uma casa, uma paternidade, uma família, se você tiver alguém que fale na sua vida, que ajude você nas áreas de mazelas que você não consegue se libertar sozinho. Você tem uma paternidade de fato quando você para ouvir o que você não gostaria de ouvir. E mesmo não querendo ouvir aquilo, você continua sendo fiel e leal em obediência. É isso que acontece no processo de ser forjado no deserto. Deus forjou Jesus no deserto, forjou Moisés no deserto, forjou Davi no deserto. O próprio apóstolo Paulo ouviu de Deus, de Jesus, a maior revelação de todas sobre o evangelho. Ninguém recebeu daquele jeito, ele recebeu. De repente Deus parou Paulo durante 14 anos. Mas ele não estava pronto depois da revelação? Revelação não habilita ninguém. O que habilita é a prática, que vai poder construir a mensagem em você. A escola é para receber. O estágio é para ver se você foi aprovado mesmo. Não sei se você está entendendo, mas o Senhor está dizendo para nós: eu preciso levar você ao processo de ser forjado. Por que Deus quer me forjar? Porque Ele quer gerar em mim um coração maleável. O processo de ser forjado passa pelo fogo, pela fornalha, passa pela marreta que bate. Temperatura muito alta, temperatura muito fria. Temperatura muito alta, temperatura muito fria. A temperatura muito alta, ela serve para trazer flexibilidade. Você vai sendo moldado, gerando numa nova forma. A temperatura fria é que ela deixa por cima aquela crosta que estava evitando com que você se moldasse. Então ele bate e sai a sujeira, e vai fazer isso por várias vezes. E às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, e a gente fala que é o diabo, a gente reclama, diz que é o inimigo das nossas almas, e Deus está dizendo: não reclame dizendo que é o inimigo, porque sou eu vindo para você, moldando a sua vida. Às vezes isso acontece dentro da igreja, quando nós somos brecados e freados, que a gente faz a primeira coisa: vou embora daqui, essa igreja não é de Deus. Cadê a unção de Deus que está aqui? A unção de Deus está aqui só porque o pastor está em pecado, então não tem mais unção. Pelo amor de Deus. Às vezes a unção de Deus não está aqui porque você chegou com o coração cheio de rebeldia, você é o único que não sente. Então a gente fica buscando subterfúgios para tapar no nosso coração o que Deus está querendo revelar da identidade de Saul. E Deus está dizendo: deixa eu gerar a identidade de Davi em você. Quero concluir com você apontando uma das lições mais importantes que eu vejo. Porque se nós estamos com o coração em obediência, estamos entendendo que o Senhor nos colocou numa casa, temos uma paternidade, Deus não vai nos esquecer. Deus não esquece de ninguém. Não ache que você vai passar do tempo. Não ache que, meu Deus, fiquei tão maduro que agora já caí da árvore. Não existe isso. No reino de Deus, Deus tem um tempo, e Deus sabe do seu endereço, Deus sabe do seu WhatsApp, e se você ainda usa Orkut, até isso Ele vai lembrar e vai trazer você de lá. E Ele vai colocar você no lugar que você deve estar. Todo filho obediente que caminha em princípio, ele não é esquecido. Na verdade, ele está sendo lapidado, para que quando ele seja usado com excelência e com eficiência. Não queira ser um cara meia boca no reino, que faz de qualquer jeito, porque meu irmão, subir aqui qualquer um sobe. Falar o que deve falar pelo Senhor é outras coisas. Falar bonito, preparar o sermão de Charles Spurgeon, eu vou colocar aqui, prega até em inglês, com inglês britânico e tudo. Aí você prega bonito, mas não é o que você prega, é o que você carrega de unção. Isso é a obediência que traz o favor, não é a eloquência que gera Deus, é a obediência que gera o favor. Você pode até ser simples no que você fala, mas se você estiver andando nos princípios, quando você fala, sua palavra é vida. Ela abre portas, ela conecta o sobrenatural com o natural, e as coisas acontecem. O que Davi não sabia era que de 14 a 17 anos Deus iria deixá-lo no deserto. Eu te digo assim, cara, Davi, eu acho que o menino era moldadinho ali. E se ele precisou esperar 17 anos, que dirá vós e eu?
Porque eu não acho que eu sou melhor do que Paulo, eu não acho que eu sou melhor do que José, eu não acho que eu sou melhor do que Davi, eu não acho que eu sou melhor de Jesus. Então eu estou dizendo, Senhor, me ajuda logo a corresponder, porque eu não quero errar. Eu quero ficar onde o Senhor quer que eu fique. E o grande ponto é esse, né? Não é se você está na fornalha, quem está na fornalha com você. Não é se você está no deserto, é quem está no deserto com você. Deus está nos dizendo assim: deixa eu envolver você na minha vida, a ponto de forjar você para o seu propósito. Então Davi não era um reclamador, ele era alguém que solucionava. Pessoas extremamente críticas, elas conseguem apontar tudo que está errado. E eu digo, hoje em dia a gente tem inclusive ministérios formados, que um monte de gente vai atrás, inclusive, que são os consultores da igreja. Mas assim, para dizer, a igreja está com problema nisso, a igreja está com problema naquilo. Meu irmão, qualquer pastor, por mais tolo que seja, sabe que a igreja está com problema. A questão toda é, quem é que está a fim de arregaçar as mangas e vir ajudar a gente aqui a construir as coisas? Reclamação é fácil fazer, construir exige compromisso. Só os nobres constroem juntos. Só os nobres edificam. E a gente só aprende o valor das coisas quando a gente tem falta delas, quando a gente tem escassez dela. E é por isso que Deus nos leva a processos de deserto, porque ali a gente aprende a valorizar. Sabe, quando você sai da casa da mamãezinha, que fazia comidinha para você o tempo todo, e papaizinho que pagava a sua conta de internet para você passar o dia jogando videogame. Quando você sai dali, querido, você vai viver a sua vida e você fala, misericórdia, meu irmão, mas é difícil a vida. É difícil não, é normal, é isso aí que todo mundo vive, é isso aí que todo mundo passa. A questão é que uns dão valor porque tiveram que ralar logo cedo, conquistando. E é isso que Deus quer. Deus quer que você não seja um menino mimado. Imagina Davi, se fosse um menino mimado, ia colocar a perder o projeto que Deus estava colocando na mão dele. O último ponto que eu gostaria de trazer para você é que a sua maior resposta para o seu destino vai estar no seu maior desafio. O pai de Davi chama Davi, depois daqueles 17 anos, e fala assim, Davi, o meu responderia assim, é o quê? O mais velho responde, senhor papai, já está ali, por que o senhor precisa? O mais novo, é o quê? Porque com esse é o quê, ele está dizendo, mas é lixo? É banheiro? Eu tenho que ir lá fora comprar alguma coisa? E dependendo da minha resposta, ele vai dizer assim, pai, mas eu estou com uma prova para ter amanhã. Pai, eu estou com uma dor de cabeça, com alergia, meu olho está inchado. É o Senhor, é o menino ungido. Não sei como Deus usa aquele menino, rapaz, o menino é profético de tudo. Mas na hora do pai chamar para trabalhar, ele, é o quê? Estou forjando Davi para ser homem mesmo, top. Igual o irmão que já está no caminho. O Dani é assim, ó. A gente vai em algum lugar, ele foi treinado para isso. Então a gente chega, vamos num restaurante. Então quando ele chega lá, ele já abre a porta e já desce, já vai na frente. Então ele chega na frente e fala assim, moço, nós estamos em 7 pessoas. Prepara 7 pessoas, meu pai gosta de água com gás, gelo e limão. Aí quando eu chego lá, praticamente o cara já está trazendo para mim. Quando a gente sai junto de família. Quando eu termino, ele fala assim, estou terminando, pai, você vai querer mais alguma coisa? Você quer que eu pague? Posso pegar o cartão, eu vou lá pagar, ele já tem a senha. Vai lá, filho, já está tudo certo. Ele está entendendo aos 14 anos de idade que existem algumas funções que um homem deve fazer. E eu tenho prazer em ensinar para ele isso. Ele só não está trabalhando hoje porque o governo não permite, tá? Mas se o governo permitisse, com 11 anos de idade ele queria estar trabalhando já. Não trabalha lá, mas trabalha em casa. Pega o lixo, lava a louça, lava banheiro, arruma a cama dele. Peraí, isso é o processo de Deus nos forjar. Pessoas que não servem são insubmissas. Pessoas que servem se submetem. Quando você olha para alguém que reclama, essa pessoa está precisando de oportunidade para servir. E quando você serve, você é moldado. E quando você é moldado, você aprende obediência. E quando você aprende obediência, você flui no favor. Aí os irmãos, fala a Deus, olha, vigia na terra aí, hein? Mas vamos lá, só finalizar aqui. Davi se levanta e ele responde com uma palavra ao pai. Ele fala assim, Rinene, quando o pai chamou ele. Rinene é uma palavra hebraica que significa, eis-me aqui, seja o que for, a hora que for. Apenas diga o que tu queres e eu farei o que agrada o teu coração. Então Davi já estava predisposto a fazer o que o pai pedisse. Talvez 95% de nós iríamos responder assim, tá bom pai, o que é que o senhor quer?
Filho, eu preciso que você leve umas marmitas lá para o seu irmão. Matei uns cordeiros. O meu cordeiro que eu estava cuidando. Não, filho, outros que eu estava criando ali em casa. Vai levar as marmitas para os seus irmãos que estão no campo lá na guerra e estão precisando de ajuda. Talvez alguns de nós iríamos dizer assim: pai, tenha santa paciência. Eu estou há 17 anos naquele inferno, naquele deserto. O Senhor nunca me chamou para falar o que Deus falou naquele dia exatamente. Eu estou até hoje sem saber detalhes daquele bendito dia. Os meus irmãos são súditos. O Senhor não viu que eu sou o rei? Por que eles não... Eu não vou lá não. Eles quiserem que venham aqui. Quem tem o princípio de obediência sempre vai olhar para a figura paterna e vai entender: seja o que for, a hora que for, apenas diga o que você quer e eu farei o que agrada o teu coração. Davi era um homem de princípio. Então, da mesma maneira que Deus o encontrou por causa do princípio, foi o princípio que ele continuou se movendo, que abriu a porta para o destino dele. E qual foi a porta para o destino dele? Como rei, vá servir os seus irmãos. O pai mandou, o filho se submete, e ele simplesmente foi servir. O seu maior desafio pode ser a sua maior chave para abrir a porta para a sua próxima fase no propósito e no projeto de Deus. E se você fica reclamando e xingando e irado, igual um endemoniado, se contorcendo todo, porque você não aceita, você pode estar perdendo a melhor oportunidade da sua vida. Deus está nos ensinando hoje à noite: a reclamação, ela adoece, ela envelhece e ela destrói, mas a obediência não apenas rejuvenesce a gente, como ela nos revigora na esperança e ela traz o favor de Deus sobre nós. Esse menino tinha tanto favor, mas tanto favor de Deus, que ele matou um leão e um urso. Ele não tinha naturalmente como fazer, mas ele matou um leão e um urso. Portanto, quando ele chegou lá no campo de batalha, que ele viu o gigante ameaçando e afrontando, ele não viu um gigante, ele viu um gigante morto, porque ele viu o tamanho do Deus que ele conheceu nos últimos 17 anos, e ele entendeu: não existe nada impossível para o meu Deus. Outra lição que a gente tira daí é que tentaram colocar a armadura de Saul, e ele falou: eu não dou conta de lutar com isso. Está falando sobre identidade. Você não precisa ser igual ao pastor Clayton, você pode ser você. A questão toda é: qual é a identidade que Deus tem revelado sobre você? Mova-se nisso, porque é daí onde vai vir a unção que Deus tem sobre você. Davi pegou a funda que ele tinha, que com certeza ele estava trabalhando com essa funda lá, metendo pedrinha nos lobos para sair, para libertar as ovelhas. Davi pegou a mesma funda com aquelas 5 pedrinhas, ele usou uma pedra só, e ele mirou na testa do gigante, e com uma pedra o gigante caiu, coisa que um exército inteiro não conseguiu fazer. Sabe o que significa isso? Favor de Deus. Deus está dizendo para nós hoje: não importa a área da sua vida, se é ministerial, se é emocional na parte familiar, se é financeira na parte profissional, seja o que for, se você quiser se dar bem, se você quiser ter sucesso, você precisa ser obediente, porque só a partir daí vem o favor de Deus. Então não se preocupe com a próxima promoção, não se preocupe com o que vai acontecer o ano que vem. Seja fiel onde Deus te colocou agora. No momento que Ele quiser te mover para algo maior, Ele vai procurar alguém que está sobre você, que vai dizer: filho, quer saber de uma coisa? Eu estava orando essa semana, Deus me visitou. Você arriscaria isso aqui? Será que você encararia isso? Não se preocupe, Deus sabe do seu número de telefone, queridos. Deus sabe onde você mora, Deus sabe onde você está e como você está. O que Ele está dizendo hoje é: você está disposto a ter o princípio da obediência forjado em você, a ponto de você não ser como Saul, mas ter um coração semelhante ao coração de Jesus? Vamos ficar de pé. E nada melhor do que a gente colocar o nosso coração diante do Pai nesse momento. Eu sei que essa mensagem falou com várias pessoas nessa noite. Alguns de vocês se sentem no caminho da rebeldia hoje, e o Senhor está dizendo: volta, arrependa-se do que você fez e volte a praticar as primeiras obras. Outras pessoas estão dizendo: pastor, me sinto perdido porque eu estava desconexo, não sabia para onde ir. O Senhor está dizendo: se não sabe, continua se movendo do jeito que está. Quando Deus não fala agora, é porque Ele está dizendo: relembra do que eu tinha te falado antes e continue sendo fiel.